Hoje no Xadrez Mundial vamos falar sobre a geopolítica da Turquia. A Turquia é um país que une dois continentes, duas culturas e dois mundos. Sua história remonta ao poderoso Império Otomano, que dominou vastas regiões por séculos. Hoje, a Turquia moderna herda esse legado e desempenha um papel crucial na geopolítica global, principalmente devido sua posição geográfica permitindo atuação tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Fundado no final do século XIII, o Império Otomano surgiu como um pequeno estado na Anatólia e rapidamente se expandiu conquistando os estados turcos independentes deixados pelo Sultanato de Rum. Conquistou a cidade de Constantinopla em 1453 e a renomeou para Istambul, marcando o fim do Império Bizantino e início do período de glória otomana. No seu auge, o Império se estendia do sudeste da Europa ao norte da África e ao Oriente Médio, incluindo regiões como os Balcãs, o Crescente Fértil e o Maghreb sendo considerado um dos maiores e mais influentes impérios da história humana. O Império Otomano era conhecido por seu sistema millet, que permitia que diferentes grupos religiosos e étnicos mantivessem suas próprias leis e tradições sob o governo otomano, favorecendo a aceitação dos povos presentes em seu território e promovendo uma certa estabilidade. Istambul, antiga Constantinopla, era o centro político, cultural e econômico do Império, uma cidade que conectava o Oriente e o Ocidente e trazia consigo grande influência no cenário mundial. A partir do século XVII, o Império começou a declinar devido a uma combinação de fatores, incluindo corrupção, estagnação econômica e pressões externas de potências europeias resultando em diversos conflitos. E a Primeira Guerra Mundial marcou o fim do Império Otomano, com sua derrota e subsequente divisão pelos vencedores através do Tratado de Sèvres em 1920, onde dividiu o Império Otomano em diversas áreas sob influência das nações vencedoras da guerra. Após a queda do Império Otomano, Mustafa Kemal Atatürk liderou o movimento nacional turco e iniciou a Guerra de Independência Turca, vencendo a guerra e proclamando assim a República da Turquia em 29 de outubro de 1923. Atatürk implementou reformas radicais para modernizar o país, incluindo a adoção do alfabeto turco de grafia latina, a secularização do Estado e a promoção dos direitos das mulheres, como o direito ao voto, por exemplo. A nova república rejeitou explicitamente o legado otomano, buscando se alinhar com o Ocidente e adotar um modelo de Estado-nação moderno, que causou um certo radicalismo de sua população, principalmente dos povos islâmicos. No entanto, elementos da identidade otomana, como o orgulho nacional e a influência cultural, continuaram a moldar a Turquia até os dias de hoje. A Turquia é um país transcontinental e está localizada em uma posição geográfica única, controlando o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que são rotas cruciais para o comércio global e a energia, permitindo também que ela tenha uma presença forte nos conflitos do Oriente Médio e consiga atuar na Europa, na minha opinião tendo uma certa força para resoluções de conflitos atuais, como a guerra da Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio. Ela faz fronteira com países como Síria, Iraque, Irã e Grécia, sendo um ponto-chave para questões como migração, conflitos regionais e segurança energética da Europa. A Turquia é um dos principais players no conflito sírio e na questão dos refugiados, além de ser um parceiro crucial para a OTAN e a União Europeia desde tempos remotos. A Turquia é membro da OTAN desde 1952, mas suas relações com os Estados Unidos e a Europa têm sido tensas, especialmente após a compra de sistemas de defesa russos e a política externa independente de Erdogan, com breves flertes com a Rússia. Sobre a Rússia, apesar de estarem em lados opostos em conflitos como o da Síria, Turquia e Rússia mantêm uma relação pragmática, especialmente em energia e comércio. Vale ressaltar também que a Turquia disputa com a Rússia o controle do Mar Negro desde tempos remotos e que este mar é de vital importância para o conflito entre Ucrânia e Rússia. A Turquia atualmente expandiu sua influência no Oriente Médio e na África, apoiando governos e movimentos em países como Líbia, Catar, Somália e recentemente a questão palestina em seu confronto com Israel. A questão curda é um ponto muito sensível para a Turquia e uma grande barreira para a estabilização do país, e as tensões com a Grécia no Mediterrâneo Oriental são exemplos de desafios que a Turquia enfrenta no cenário atual. A Turquia tem uma das maiores economias do mundo, e tem seu foco em serviços, agricultura e em menor parte na indústria, mas enfrenta desafios como inflação alta e a desvalorização da lira turca que pressiona o governo. O país é um hub energético crucial, com oleodutos e gasodutos que transportam recursos do Cáucaso e do Oriente Médio para a Europa, aumentando assim sua importância geopolítica nesta região.
O gasoduto Turk Stream, que passa pelo Mar Negro, e a exploração de gás no Mediterrâneo são exemplos de como a Turquia usa a energia como ferramenta geopolítica para suas negociações. O governo de Recep Tayyip Erdogan tem sido marcado por centralização de poder, tensões com a oposição e questionamentos sobre direitos humanos e liberdade de imprensa, além de diversos casos de desentendimento com a União Europeia e OTAN. Além disso, o conflito com o PKK e a minoria curda continua sendo um dos maiores desafios internos da Turquia. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, popularmente conhecido como PKK, e também conhecido como KGK e anteriormente conhecido como KDEK ou Kongragel, é uma organização política dos povos curdos que desde 1984 vem se engajando em uma luta armada contra o Estado turco, por um Kurdistão autônomo e mais direitos culturais e políticos para os curdos na Turquia. Vale a pena ressaltar que os curdos atualmente constituem a mais numerosa nação sem Estado próprio no mundo. São cerca de 30 milhões de pessoas que, como costumo dizer, são filhos sem pai, vivendo na casa de outros. Também vale mencionar a tensão entre o secularismo de Atatürk e o islamismo político de Erdogan reflete divisões profundas na sociedade turca, dificultando ainda mais a estabilidade do país e aprofundando a crise geopolítica local. A Turquia é um país complexo, com uma posição geográfica única, uma história rica e um papel cada vez mais ativo na geopolítica global. Seu legado otomano continua a influenciar sua identidade e política externa. E seu futuro dependerá de como equilibrará suas relações com o Oriente e o Ocidente, e também de como resolverá seus desafios internos e aproveitará sua posição estratégica para se sobressair ante aos seus rivais geopolíticos. E você, o que acha do papel da Turquia no mundo e o que ela deve fazer? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, onde exploraremos outro tema fascinante da geopolítica mundial.